7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E é isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Bunker. Segundou! Segundou daquele jeito, né? Segunda-feira, 11 de setembro. Hoje é, vamos dizer assim que... Hoje é um dia que a gente tá achando muita coisa no mundo engraçado, mas tem notícia engraçada, tem notícia triste, tem notícia dramática, tem lembrança lamentável, né? E, embora hoje seja um dia muito interessante, cheio de fortes emoções, uma verdadeira montanha-russa, né? Vamos lembrar também que existe uma parte ruim, que é lembrar aqui o atentado do 11 de setembro, né? Vamos lembrar que hoje é uma data que se lembra esse triste acontecimento aqui da história da humanidade, né? Que uma turma revolucionária resolveu que, então, ia contra os Estados Unidos ali, em quem o pessoal da esquerda sempre bota a culpa nos Estados Unidos por tudo. Isso algum dia eu vou explicar a raiz disso, esse negócio que vem da KGB, está registrado, tem documentação, né? Inclusive na época em que a Organização pela Libertação da Palestina foi se tornar a Autoridade Nacional Palestina, a OLP foi se tornar ANP, tem uma vasta documentação sobre isso, eu escrevi sobre isso daqui uns anos atrás, e naquela ocasião você já tinha essa orientação lá para o pessoal do Yasser Arafat, dizer, né, que tudo que acontecia de ruim naquele lugar ali era, no Oriente Médio e de forma geral, era culpa dos Estados Unidos, era para botar a culpa nos Estados Unidos e acabou, encerrar o assunto, né? Então, enfim, isso daí é uma estratégia antiga, né? Que todo o pessoal da KGB colocou eles lá. Enfim, isso aqui é um assunto que vale um documentário inteiro. Não vai ser num comentário de 15 minutos que eu vou explicar isso. Mas, uma coisa muito certa. Hoje a gente lembra o que é que essa turma revolucionária, que queria mudar as leis do lugar para as leis que atendessem o que aquela militância queria, né? O que aquela revolução queria. Essa turma aí é que foi, então, achar o seu caminho, né, na violência. Foi mais uma vez achar o seu caminho numa atitude que entrou para a história como um dos piores eventos do mundo, né? Então tá aí, hoje a gente tem essa triste lembrança. Agora, além dessa triste lembrança, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu sempre falo do comportamento dos jornalistas e a gente um dia vai olhar para essas coisas todas e vai questionar, sabe? Porque é muito fácil o pessoal chegar e falar assim, o que a direita fala é fake news. Por quê? Porque tem aqui uma agência checadora de fatos, tem uma Aos Fatos, tem uma revista Piauí, tem uma turma de uma série de lugares, o projeto verifica, não sei o que, o projeto comprova, e essa turma toda eles vão se juntar para dizer assim, não, a gente é que está falando a verdade, qualquer coisa que a direita fala, vai lá, vai ser checado, não sei o que. E esse jogo ele já começou a virar, essas narrativas já não colam mais, né? E o pessoal está tendo que se adequar. Agora, o que está em voga mesmo hoje são as pessoas perceberem qual é o comportamento dos jornalistas de esquerda, né? Eles colocam assim, tem aquela lacração travestida de bom conselho da vovó, né? Esse aqui é um desses exemplos, né? Você que está aí, atenção lá no site do Bunker, tem uma série de notícias, sempre o Bunker está saindo na frente aqui, sempre o Bunker está colocando, né, no ar, tem um trabalho muito intenso no site, tá? Então, pessoal, presta bastante atenção, fica ligadão lá no site, jornalbunker.com.br, tá saindo uma série de notícias lá.
Jornalista critica Neymar e ataca Nicolas Ferreira. Repugnante, fascista, homofóbico e transfóbico, né? A gente vai falar sobre isso. Primeiro ele falou do Neymar aqui, né? Neymar nunca será um ídolo capaz de unir o país em torno dele. Ué, mas desde quando essa é a função do jogador de futebol? Que eu saiba, a função do jogador de futebol é fazer gol, né? O jornalista Bruno Barreto criticou o jogador de futebol Neymar ontem, dia 10 de setembro, por ter participado do chá de revelação da filha do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Em publicação no X, antigo Twitter, ele afirmou que o jogador perdeu a oportunidade de melhorar a imagem e acabou por aumentar a antipatia. Na postagem, o comunicador ataca o parlamentar, né? o Nicolas Ferreira, no caso, fascista, homofóbico, repugnante, transfóbico, e ainda diz que sempre pronto a combater os direitos dos mais vulneráveis, né? Então tá aqui, né? Olha o tweet dele aqui, diz aqui: Neymar se prestou ao papel de ser mestre de cerimônia online do chá de revelação da filha do repugnante deputado Nicolas Ferreira. O jogador poderia aproveitar o bom jogo de sexta para melhorar a imagem, mas faz questão de aumentar a antipatia, se associando a um fascista, homofóbico, transfóbico, né, que esta semana votou contra a lei que limita os juros rotativos do cartão de crédito e está sempre pronto a combater os direitos dos mais vulneráveis. Neymar nunca será um ídolo capaz de unir o país em torno dele. Então vamos lá, né? Tem algumas considerações aqui sobre essa crítica. É o seguinte: em primeiro lugar, jogar futebol nunca foi a função do jogador nunca foi unir o país em torno dele, né? Esse é um quadro político, um quadro nitidamente político. Quem estudou um pouco de estratégia, sabe, sobretudo lá no Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele abre, né? Ele abre nos 13 capítulos dele, o primeiro capítulo dele, ele pede algumas considerações para avaliar se você vai entrar no campo de guerra ou não. Quer dizer, num campo hostil, num campo de disputas ou não. Né? A primeira avaliação que ele pede é o seguinte: você possui o Tao? O que é Tao? Tao é o caminho. O que o Sun Tzu quer dizer por Tao? Ele quer dizer quando o pensamento do líder está ligado ao pensamento das pessoas daquele território. Né? Se as pessoas e ele pensam em uníssono. Então, quer dizer, esse é um pensamento de liderança política, não é um pensamento de liderança. Futebol é para o cara entrar no campo, dar o melhor de si, fazer gol, colaborar com o time, né, fazer uma boa partida, que foi o que aconteceu na sexta-feira. Então, a meu ver, assim, o Neymar está sim fazendo o papel dele. Agora, o que ele faz fora dali não tem a ver com o futebol dele. Ah, mas isso daqui serviu para... Ele participou do chá de revelação da filha do Nicolas Ferreira ali. E olha, eu vou falar uma coisa. É assim, o cara participar do chá de revelação aumenta a antipatia. Antipatia de quem? Antipatia de quem? O Nicolas Ferreira é sucesso de público e audiência. Qualquer coisa que ele fala na internet, todo mundo tá curtindo, todo mundo tá compartilhando, muita gente gosta dele. Antipatia da turma da esquerda. Só que o pessoal, o militante de esquerda, ele vive numa bolha, assim, ele vive ali dentro, assim, trancadinho na bolha dos seus amiguinhos ali, e ele acha que aquilo ali encerra o mundo. Ele acha que quem pensa fora daquilo ali é um ET, você entendeu? Que a pessoa não existe. E que, assim, o Nicolas Ferreira, ele não é um sucesso de público e audiência, não. Ele não é um cara que as pessoas correm atrás dele. Mas como não? Como não? Dá uma olhadinha, foi o cara mais votado do estado dele. O cara teve uma votação maior do que muito senador por aí. Então você vê que é o seguinte, não dá para chegar e falar assim, o cara aumentou a antipatia. Como que ele aumentou a antipatia? Aumentou a antipatia do pessoal da esquerda. Mas isso não tem muita relevância, que o pessoal da esquerda não está salvando nem a própria esquerda. Olha a situação do Jean Willis, como é que tá hoje. O pessoal da esquerda esqueceu o cara, abandonou ele. Tá aí. Né? E pior, quando o pessoal da esquerda não critica a própria esquerda. Né? Você vê, por exemplo, a Manuela Dávila lá nos Estados Unidos, né? O marido dela fazendo as postagens de foto, a internet caindo de pau e criticando o cara. E a esquerda não fala assim, faz a egípcia, não. Faz de conta que não viu.
E aí vem com esse discurso de, não, o cara tá pronto para votar contra as minorias e não sei o quê, contra as pessoas mais vulneráveis. Ó, pera um pouquinho. O pessoal da esquerda está fazendo isso, você está falando, o pessoal da esquerda está fazendo esses benesses aí para a população? Não sei. O que eu sei é que é o seguinte, é que as lideranças de esquerda não estão proporcionando um bom governo. Isso é uma coisa... Se olhar o número de CNPJs encerrados, que está batendo quase 1 milhão, né, os aumentos sucessivos aí nos combustíveis, mas a gestão Bolsonaro isso e aquilo tá bom, só que a gente está falando agora da gestão Lula. Tá ok? As críticas que tiverem com relação à gestão Bolsonaro, faça com ele. Eu quero saber agora, da gestão Lula, o que é que está acontecendo agora, o que é que foi prometido, cadê a porcaria da picanha, cadê a abóbora, cadê essas coisas todas que ninguém está vendo. Porque as pessoas estão vendo desemprego, as pessoas estão vendo inflação, as pessoas estão vendo uma série de coisas ridículas de se ver. O Maduro recebendo, o Lula recebendo Maduro, recebendo aí, falando de vir o Putin pro Brasil, inclusive a gente vai comentar do discurso dele na cúpula do G20. Tá uma série de coisas acontecendo no Brasil, né, que são desagradáveis demais, e a gente não vê nenhum pessoal da própria militância da esquerda fazendo autocrítica em tempo real, falando assim, pessoal, isso daqui tá errado. Aquilo ali tá errado, isso daqui você prometeu. O que é crítica? Crítica é você comparar a proposta com o que foi entregue. Isso é crítica, essa é a atividade crítica. Né? Você pega lá e você fala assim, olha, o fulano prometeu isso daqui, o que ele está entregando? Está entregando isso aqui. Então, onde que ele errou? Ele errou. Aí entra uma outra atividade chamada análise. Análise é decompor o objeto em suas partes. Né? Então aí você entra com a análise e fala, olha, ele deveria ter feito isso, aquele passo. Aí errou nesse, acertou naquele e tal. Então a crítica e a análise, nós chamamos de análise crítica, ou crítica e análise, tanto faz, são coisas necessárias para que você possa se corrigir durante o curso. E eu não vejo o pessoal da esquerda criticando absolutamente nada do próprio Lula. Você vê assim, o Lula viaja com a Janja. Tá lá, os hotéis mais ricos lá que você pode imaginar. Escândalo atrás de escândalo. A mulher indo lá, compra gravata de não sei quantos mil. Toda semana tem uma notícia horrível. E você não vê, você vê esse pessoal repetindo esse bordão ridículo. Fascista, nazista, gigista, blá blá blá, blá blá blá, ciclista, taxista. E a coisa não tem fim. Então, fica assim, pessoal, a gente vai seguindo por aqui, tá? Fica aí. A gente vai observando também o seguinte, olha, jornalista de esquerda é a maioria da imprensa. Esses caras estão aí em tempo integral para fazer esse tipo de atividade. É claro que essas coisas vão ser questionadas com o tempo. O ideal do bunker é o seguinte, nós aqui, embora nós tenhamos aqui um viés de direita, sim, é um viés conservador, sem nenhuma dúvida, o que a gente quer fazer aqui é o papel de jornalista. É você trazer a notícia, você fazer a análise, fazer a crítica, fazer as considerações quando necessário, mas a gente não quer fazer com isso uma violação de consciência. A gente não quer dizer para você o que você deve ou não pensar. A gente assume aqui o que nós falamos e deixamos você livre para você pensar o que você quiser. Então, assim, por exemplo, no ato desse rapaz aqui que atacou ali, criticou o Neymar e atacou o deputado Nicolas Ferreira, existe uma diferença muito clara, né, entre... o que é opinião? Opinião é o que você pensa a respeito de um fato, né, uma coisa personalíssima, sua. Agora o sujeito pega ali e chama o outro de fascista, né, de misógino, quer dizer, o cara está atribuindo crimes ali, mesmo que de forma abstrata, né? Isso cai nos crimes contra a honra? Não sei. Aí vai depender. Para mim cai, né? Mas aí as autoridades é que vão ver. Vamos ver se o Nicolas Ferreira vai fazer alguma coisa a respeito. A gente vai estar pronto aqui para noticiar, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre uma cobrança constante do bunker aqui. A gente tem tido aqui uma cobrança constante. Parece que está funcionando, né? Você vai ver lá no Diário do Poder, do Cláudio Humberto, um abraço para o Cláudio Humberto, gosto muito do jornal dele. O deputado propõe frente em defesa do Congresso e contra o STF legislador, né? O deputado Osmar Terra, tem acompanhado a carreira dele.
O ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, iniciou uma coleta de assinaturas para criar uma frente parlamentar cujo objetivo será a defesa das prerrogativas constitucionais do Congresso, frequentemente atropeladas pelo Supremo Tribunal Federal em diversos casos de invasão de competência. É no Congresso que o povo fala. O Supremo é um órgão técnico. O povo não fala no Supremo. Isso é verdade. Diz ele que também quer combater eventuais abusos no Poder Executivo. A frente parlamentar vai servir para resgatar essas prerrogativas e para discutir onde essas prerrogativas estão sendo ultrapassadas, né? Foi o que ele diz na questão de pesos, né? Contrapesos. Aí vai dizer o seguinte: nós aqui é que temos que decidir a política, afirmou Osmar Terra, né? Que alerta contra o STF, como a legalização do porte de drogas, etc. O grupo será chamado Frente Parlamentar de Valorização das Prerrogativas Legais dos Parlamentares e Soberania Popular. É um nome interessante, né? Longo, meio que abstrato, mas é interessante. A retomada do STF, do caso do marco temporal das terras indígenas, também incomoda deputados que já aprovaram um projeto sobre o assunto, né? Então a gente vai falar o seguinte, né? Parece que tem um pouquinho de luz no fim do túnel, pelo menos da primeira vista, que o deputado Osmar Terra está tomando essa atitude aí, tomando essa frente para coletar as assinaturas para criar o que a gente chama de bancada, né? Ou frente parlamentar. Criar uma bancada aí de oposição ao Supremo. Fala, escuta, tem uma série de deputados aqui que estão, de fato, observando as leis, observando a Constituição e dizendo o que eles podem e o que eles não podem fazer. Porque o Supremo já transformou o Congresso, com destaque para a Câmara, em um lugar que eles podem sambar na cara deles. A gente vai legislar aqui, não precisa mais de vocês e tal, e acabou. Isso gera questionamento na imprensa, e da imprensa gera questionamento na população. Escuta, seu deputado, você está fazendo o quê aí? Porque na hora de ir lá, ô Planalto, por favor, seu governo federal, me dá uma emenda parlamentar aí, me dá um cargo, sobretudo emenda parlamentar, me dá uma emenda parlamentar que eu voto com você, aí o governo federal libera, fala, não, tá aqui, pode pegar uma emenda parlamentar para você votar junto comigo. Aí vai lá, o cara fala, de quanto que é? Dos milhões aqui. Aí ele vai lá no ministério correspondente, eu quero construir um posto de saúde na prefeitura, não sei da onde, quero construir uma estrada, não sei o quê, ele vai, uma biblioteca. O cara fala, vou lá no ministério correspondente, seja da educação, da saúde, etc. Vai lá, pega e fala assim, ó, vim sacar aqui a emenda parlamentar, manda pra prefeitura tal lá. E chega lá, né, haja fiscalização, até pra Polícia Federal dá problema, para rastrear o que é feito com o dinheiro das emendas parlamentares, né? Que dirá pra imprensa que depende do retorno, do quando quiser responder, da lei de acesso à informação, que os jornalistas se servem para poder ter acesso aos documentos, para ter acesso às informações de fonte primária. Então, a gente tem essa questão toda. A Polícia Federal pode chegar lá, fazer quebra de sigilo, isso e aquilo. A gente que é jornalista depende do pessoal. Você entra no site de transparência das prefeituras, etc., você não consegue a informação. Tá tudo lá. Olha, tem um sisteminha aqui, que você clica aqui, acontece ali, é uma dificuldade tremenda. Você tem uma... É mais fácil você ter uma pessoa que fala o que acontece lá do que você ir pelo que o Estado te oferece, né? Então, assim, o Osmar Terra, ele está entrando nessa questão de bater de frente com o STF de forma legal, de forma correta, né? De chegar lá para os caras e falar assim, botar o dedo no peito deles, você vai até aí, tua limitação é aí. Porque a empresa estava cobrando até agora. Ah, meu Deus do céu, cadê o... Não tem harmonia entre os poderes, Bolsonaro é só guerra. Tá bom, então agora a gente está na gestão do Lula, que a gestão do Lula é festa do caqui. Essa que é a verdade. O STF pode mandar, demitir os 513 deputados, 81 senadores, falar, nós é que manda aqui, e acabou. A gente tá aqui para fazer o que o Lula manda e mandar vocês calar a boca. E é isso. É simples assim. É simples desse jeito. A gente tá só olhando essas coisas acontecendo. Então vamos lá, né? Finalmente me parece ter um pouco de luz no fim do túnel e espero que de fato tenha. Agora, a gente registrou lá no site do Bunker hoje, tem uma coisa muito interessante, uma notícia que a gente está trazendo aqui para vocês. Olha lá. Essa daqui eu tô achando, sei lá, nem sei o que achar mais.
Lula defende Putin e gera crítica internacional. Bandido, né? Foi o que chamou o político português. O deputado André Ventura, congressista de Portugal, afirmou na manhã de hoje, 11 de setembro, que foi o partido dele, o Chega, que salvou a dignidade do país. Ventura se opôs à visita do presidente brasileiro, Luiz Inácio da Silva, o Lula, né, ao parlamento português em 25 de abril. Na época, Lula desistiu da visita, nós fizeram um escândalo lá, não vai receber corrupto aqui, não sei o que, o Lula ficou com medo e não foi. No Twitter ele escreveu: atenção de todos que queriam que tratássemos bem o bandido em Lisboa, em 25 de abril. Fizemos foi pouco, devíamos ter feito mais. Foi o Chega que salvou a dignidade do país, né? Então tá aqui, o seu Lula disse, numa entrevista, registrada aqui pela imprensa, né, que o Putin podia vir para o Brasil aqui tranquilamente, que tentar prender ele ia ser um desrespeito para o Brasil, né? Isso porque o Putin tem uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, da qual o Brasil é signatário, né? E o pior de tudo, ele fez uma série de questionamentos na ONU e depois o pessoal encontrou documentação de que foi ele mesmo que solicitou a inclusão do Brasil. Eu vou trazer isso daqui com clareza amanhã para todo mundo, porque ele foi checado no Twitter, inclusive, enfim. A gente precisa conversar mais sério sobre isso, tá? Porque não é possível que a pessoa fale isso daqui de uma maneira praticamente de disfarçatez, né? Tem essas reações internacionais. É claro que o André Ventura e o Chega são um partido de direita lá, né? E, sendo de direita, eles vão criticar a esquerda mesmo, isso é natural. Agora, por outro lado, tem que se recuperar a isonomia no país. E eu não vejo mais um caminho para se recuperar a isonomia, quer dizer, todos são iguais perante a lei, se recuperar o artigo 5º da Constituição, sem meter o dedo no peito desses caras. Isso eu estou falando do militante, estou falando do ativista, estou falando da imprensa, estou falando dos políticos, eu estou falando do pessoal do judiciário, todo mundo. Mas escuta, o cara ali está fazendo uma coisa que você me condenou, e você vai condenar ele também. Ou então você que vai ser processado. O processado aqui é você. Porque o jornalista pode chamar o Nicolas Ferreira de fascista, de homofóbico, de tudo. O Nicolas Ferreira, se fizer o contrário, tem 300 processos nas costas dele. Tem uma PGR trabalhando lá, o Humberto Jacques, militante favorável ao pessoal da esquerda. Tem tem todo mundo. É político, é não sei o quê. Qualquer coisa que os caras falam, abre CPI, abre não sei o quê, inquérito do Supremo. É Polícia Federal chutando a porta do pessoal da direita e do pessoal da esquerda nadando de braçada. Então tá na hora. Pessoal, tá na hora de dar um basta nisso. Tá na hora de dar um chega. Eu acho que o André Ventura vem vindo no caminho certo, assim como o Javier na Argentina vem vindo no caminho certo. Botando o dedo no peito dos caras e gritando aquilo que eu, quando era moleque, eu via nas arquibancadas dos jogos de futebol que eu ia. Tava lá. Então o pessoal gritava assim pra torcida: se bater vai apanhar. E vê se alguém... Quando as autoridades estavam entrando nos jogos, eu estive nesses jogos, eu vi o que acontecia. A torcida estava lá, tinha uma parte que arrumava a briga, a polícia chegava e pegava aquela parte ali, mas acabava sobrando para quem não tinha nada a ver com aquilo também. E aí a torcida começava a gritar: se bater vai apanhar. Aí eles colocavam o respeito. A polícia entrava, pegava o pessoal que estava fazendo fuzuê e não mexia com quem não estava. Então é assim, é uma situação tensa, uma situação dramática, mas precisa ter uma resposta para isso. Precisa ter uma resposta. Eu acho que o André Ventura está no caminho certo, essa é a minha opinião. Tá? O André Ventura está chegando ali falando: escuta, é assim, assado, cara. Não tem que discutir, é fato. Né? E o pessoal nadando de braçada, controlando a imprensa, controlando tudo, controlando o judiciário, fazendo e acontecendo. Manda prender jornalista, manda soltar traficante, tá tudo certo. E vai cobrar a consciência desse pessoal que faz a imprensa e da esquerda. Eles não têm, os caras são mercenários. Você fala: escuta, você não tem uma noção de pesos e medidas? Você não tem um pingo de... Você não tem um pingo de senso de proporção? Um pouco de senso de proporção? Você não está vendo a graduação da gravidade dos fatos? Que um fato é mais importante, o outro é menos.
E aí o jornalista falou um negócio, o Alan Frutuoso está preso há um mês. Não soube por que foi preso. Alan dos Santos está nos Estados Unidos. Oswaldo Eustáquio está na Argentina, no Paraguai, nem sei onde que ele está. Fora do país. A quantidade de gente no Brasil que teve que fugir. O delegado Protógenes, onde é que foi parar? Da Operação Satyagraha. O Hermes Magnus, que abriu a Lava Jato, teve que sumir do país. E as 2 entrevistas que ele deu pra mim, olha o que aconteceu com a vida dele. E essa turma vem falar que não sei o que eles estão protegendo a minoria. Que minoria? Olha o pessoal do Nordeste aqui fazendo greve, as prefeituras lá, porque não tá recebendo dinheiro. Tá de sacanagem. E a gente tem que falar, sabe? Tem que falar, não tem mais jeito. A gente tenta ser gentil, tenta ser legal. Agora, no final de semana, né, a gente acordou com uma bomba que é maravilhosa. Essa daqui é do senhor Alexandre de Moraes, né? Já é estrela do bunker. Moraes manda soltar o cacique de Sererê Chavante. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou na tarde deste sábado, 9 de setembro, a soltura do líder indígena José Acácio Sererê Chavante, né, em Brasília. Cacique de Sererê, como é conhecido, foi preso em 12 de dezembro do ano passado, em atos contra a eleição de Lula à presidência da República. A informação é do portal Metrópolis, né? O advogado do cacique, Levi Andrade, confirmou a soltura ao veículo. Militantes conservadores registraram a saída do cacique, né? Então tá aqui, né? Agora, tem aqui a saída do Sererê Chavante, vamos colocar para ver se a gente consegue conversar a respeito disso. A imprensa. Aqui, ó. O pessoal Cacique Sererê acaba de deixar aqui o CIMI, né? Colocou a tornozeleira eletrônica. Lá está vindo ele. Você vai acompanhando aí a filmagem. Hoje, dia 9 de setembro de 2023. O pessoal tá ali agora dando uma cobertura. Eu acho que estão querendo tirar ele sem ser... Mas é isso daí. Essa é a importante notícia de hoje, a gente que tanto aguardou aí a saída do nosso Cacique Sererê. Estava preso aí desde dezembro de 2022. De mulheres unidas, trouxe umas roupas. Você tá vendo? E tô aqui esperando o Sererê sair. Com fé em Deus, é hoje. Calma aí, quando ele sai. Tá aí, né? O pessoal registrando ali, então, a saída do Sererê. O que é importante, tá registrado aqui também, Chavantes, né? Chavante é um povo indígena que vive em áreas distribuídas dentro do estado do Mato Grosso, região centro-oeste, na chamada Amazônia Legal, que abriga a 4ª maior população indígena do país, com cerca de 24 mil indivíduos. Muito bem, então a ordem de prisão do cacique Sererê Chavante foi silenciar 24 mil índios, tá? Eu gostaria muito de saber da esquerda, né, se a 4ª maior população indígena do país, os Chavantes, se eles têm alguma relevância, ou se só vale as ONGs, né, que dizem que estão em defesa dos índios. Gostaria muito de saber disso, porque o cacique Sererê Chavante, líder dos Chavantes, o povo lá que está lá no Mato Grosso, na Amazônia Legal, e que isso é índio de verdade, tá? Não é índio não é índio cacique Tucson, não, né? Olha, eu gostaria muito de saber se esse pessoal como um todo, se eles são importantes ou não. É claro que o pessoal não está nem aí. Eu vi um site de esquerda soltando a notícia sobre a soltura dele no sábado, disse assim, ó, bolsonarista solto pela PF, não sei o que assim, não falou que ele era índio. E eles fazem isso o tempo todo, tempo integral. E tá aí. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos seguindo aqui, porque teve mais uma do final de semana, que foi bem agitado esse final de semana, por sinal, né? E com razão. E foi essa daqui, foi a briga toda do sábado de manhã,
Noblar, outro jornalista de esquerda, disse que Mauro Cid corre risco de vida e Weingarten pede apuração das autoridades, né? Olha lá. O jornalista Ricardo Noblar postou um texto no blog dele no portal Metrópolis na manhã de sábado, dia 9, afirmando que o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, corre risco de vida se for solto antes de delatar. O comunicador alega que tal informação lhe foi passada por um ministro de Estado do governo Lula. Onde está hoje, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro está seguro. Caso seja solto antes de delatar, sua vida correrá perigo. Segundo ouvi de um ministro de Estado, sinceramente preocupado com a situação de Mauro Cid. Ainda na mesma manhã, Fábio Weingarten, assessor do ex-presidente, usou o texto de Noblar para pedir urgência às autoridades no esclarecimento da suposta denúncia. A quem possa interessar, faço um apelo urgente para que as autoridades competentes apurem com o máximo de rigor a referida possibilidade. Às vezes o jornalista tem informações que os outros não possuem. Faça necessário esclarecer de imediato, segundo postou no X, lá no antigo Twitter, né? Então tá aqui o Fábio Weingarten, né, que é ex-assessor do Bolsonaro, fazendo esse apelo, né, às autoridades. No feriado de quinta-feira, Weingarten, difícil pronunciar o sobrenome dele, né? É judeu, né? Hebraico. Weingarten. Publicou no X uma mensagem acerca da expectativa da esquerda sobre o acordo de delação premiada que o tenente-coronel fechou. Não há o que delatar, né? A quem possa interessar, em pleno feriado de 7 de setembro, foi na quinta-feira isso, completamente esvaziado. Não há o que delatar. Pouco antes do almoço, nesse sábado, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal homologou um acordo de delação premiada de Mauro Cid à Polícia Federal. Concedeu-lhe liberdade condicional com algumas restrições, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Então, quer dizer, é o seguinte, né? O Alexandre de Moraes mandou soltar o Mauro Cid, tenente-coronel, que foi ajudante de ordem do Bolsonaro, né? Mandou soltar o sujeito e com algumas restrições, né? Você vai usar o tornozeleira eletrônica, não pode entrar em contato com nenhum dos investigados, etc, etc, etc. Muito bem. Olha, e fechou um acordo de delação premiada que está todo mundo se questionando. A defesa do presidente Bolsonaro, o ex-assessor dele lá, o Weingarten, está dizendo não há o que delatar, entre outras coisas. Mas, se o sujeito fechou um acordo de delação, é porque provavelmente ele prometeu que vai falar alguma coisa. Não sei o que vai acontecer. Sei que não haveria um acordo de delação se não houvesse uma proposta de delação anterior, né? Agora vamos ver o que é. O Weingarten está dizendo não há o que delatar. O sujeito do outro lado lá está para fazer uma delação. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá certo? Agora, o que é certo, a gente precisa falar a verdade aqui. O sistema está na mão da esquerda. A esquerda, quando ela não precisa, a esquerda está seguindo aquela regra do Saul Alinsky que diz assim, o problema não é o problema. O problema nunca é o problema. Então não é o que a pessoa está narrando. A pessoa chega lá e faz uma litigância de má fé e te bota na cadeia. O sujeito chega lá e fala assim, ó, o fulano de tal ali é malicioso, põe na cadeia. Ué, mas o que tem a ver a malícia dele? Não, isso daqui está incluído no crime de... escolhe um artigo aí e faz uma adaptação na sua cabeça. Pronto. Acabou, o pessoal bota o cara na cadeia. Vou repetir, o Alan Frutuoso foi preso no aeroporto sem saber por que estava sendo preso e está preso há mais de um mês. Completou um mês dentro da cadeia. Não sabe ainda o motivo pelo qual está preso. Estava indo trabalhar. Jornalista, estava indo fazer uma cobertura. Creu. Sem saber o motivo. Tá certo? Uma série de pessoas que não sabem nem por que foram presas. E depois, o 8 de janeiro caindo aos pedaços aí, né? Você falando tantas idiotices, né, que você está vendo acontecer na sua frente, quer dizer, uma porrada de gente que não tinha nada a ver com a coisa que foi presa, que no final das contas está sendo solta, mas que passou 8 meses na cadeia, né? Eu acredito que precisa pedir, inclusive, uma indenização para o Estado, essas pessoas. E agora, no final, e a esquerda gritando, ai meu Deus, é golpe, é golpe, é golpe. Aí você fala, fulano, tá, vamos apurar a situação? As imagens lá, sabe o que é, do Dino lá, meu, foram apagadas, cara. Não, mas sabe o que é, cara? Então,
Mas e o Dia Dias? Não, vamos falar do Mauro Cid aqui, da Joia, não sei o quê. Ué, que loucura é essa? É o tempo todo disfarçatez, é o tempo todo cinismo, é o tempo todo não tem seriedade. Não tem seriedade. É claro que as pessoas enxergam isso. É claro que o público, de forma geral, as pessoas, de forma geral, enxergam isso. E é claro, é óbvio, é nítido. É nítido. Não dá para negar que as pessoas enxergando isso vão abandonar, né? Eles vão abandonando. A Globo tá ficando abandonada pela audiência. O pessoal falando assim, você vai ficar lacrando? Você vai ficar enchendo o meu saco? Tô indo embora. Tchau pra você. Só que é o seguinte, na hora de fazer o Media Kit, você vai ter que apresentar os dados de audiência. Pra quem é imprensa, faz assim, como é que a imprensa vende o anúncio? A imprensa chega lá no cara e fala assim, a minha audiência foi medida aqui por alguns institutos, tá esse tanto aqui, a gente tem tanto na internet, tem tanto no tal horário, tem tanto na TV, tem tanto no rádio, tá aqui pra você anunciar com a gente cobra tanto. A gente cobra esse valor aqui. Nosso jornal é impresso, nossa revista é impressa, tem 100 mil exemplares, vai ser distribuição em tal banco, em tal aeroporto. Tá aqui o valor do anúncio, esse aqui. Tem esse formato, o valor é esse. O sujeito vai avaliar se ele quer anunciar naquele veículo ou não. Aí eu quero ver a Globo na hora de chegar lá e mostrar a audiência dela. O pessoal reclamou, a Globo recebeu 47 milhões. Para uma emissora, 47 milhões não é nada. Paga um mês deles lá dentro, não paga mais do que isso. Né? Enfim. Embora tenha sido a emissora que mais recebeu, quer dizer, o governo federal não deu grandes fatias de bolo para ninguém, né? Nesse caso. É claro que para a turma dele, para abrir a TV PT lá, vai ter. Agora, para o pessoal da imprensa mesmo, ficaram vendo o navio. Né? E aí a gente vai ver o que é que vai acontecer agora. Né? Porque na hora deles apresentarem lá o assunto, na hora deles chegarem lá apresentar o Media Kit deles lá, falou assim, compra aqui e tal. Quero ver o preço que eles vão botar e vamos ver se as pessoas vão comprar. Vamos ver se a Coca-Cola vai chegar lá e falar assim, põe propaganda da Coca-Cola no horário nobre. Vamos ver se vai ter isso ou se não vai ter. Porque a verdade sempre chega, tá? Não adianta ninguém querer esconder. Outra coisa, tá aqui, Vamos bater esse papo porque eu tô sempre cobrando os deputados e senadores, né? Sempre batendo em cima, não interessa se é de esquerda, não interessa se é de direita, eu cobro mesmo, tá? E essa daqui é uma boa pra gente falar. Girão, Senado corre para dificultar impeachment de autoridades. O senador Eduardo Girão fez um alerta à população para a pauta do impeachment de autoridades que é discutida no Senado Federal. Segundo postou ontem no antigo Twitter, a Casa Alta está com pressa em dificultar o impeachment de autoridades. Né? Então, quer dizer, o que ele está dizendo, né? Está aqui o Eduardo Girão. Vamos assistir o vídeo. Com a palavra, o senador Eduardo Girão. A gente está vivendo um momento delicado em nossa nação, né? Um momento onde existe uma demanda da sociedade exatamente com base nessa lei do impeachment aqui dentro do Senado Federal. Nós tivemos a oportunidade de convidar outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade de dialogar sobre democracia, sobre liberdade, sobre ativismo. Esse caos, ministro, com todo respeito, começou lá atrás, no processo de impeachment da Dilma Rousseff, que o senhor estava coordenando aqui no plenário do Senado Federal, mas no meu modo de entender, houve ali uma violação à Constituição. Ali foi o primeiro rasgo que nós tivemos na Constituição do Brasil, aos olhos de todos os senadores, e eu acredito que o diálogo é muito importante para que a gente possa construir um canal para buscar uma harmonia, uma verdadeira independência entre os poderes. Com relação ao impeachment, eu entendo que o Senado decidiu soberanamente e se houve com acerto. Eu sei que a sociedade brasileira está dividida em torno desse assunto, mas penso que a história é que julgará a decisão da Casa Alta do Congresso Nacional. Quanto à ingerência
do Supremo Tribunal Federal, do qual faço parte, o Supremo Tribunal Federal tem se pautado rigorosamente dentro das competências que lhes são assinaladas pela Constituição Federal. Me permita discordar respeitosamente do senhor, mas, inclusive, a questão da volta à censura no Brasil é algo que tem deixado o brasileiro com medo e, de uma certa forma, nossos tribunais superiores participaram disso. Sobre a questão do impeachment da Dilma, o senhor tem razão, total razão. Ali foi o Senado participou daquele triste episódio da nossa República e a gente tem que respeitar a decisão soberana, mas não concordar. Jesus amado, não sei por onde começar, porque chega a dar coceira, assim. O Supremo tem se pautado nas suas competências. Onde que o Ricardo Lewandowski está com a cabeça dele? Meu Jesus Cristo, como eu queria estar naquele lugar, como eu queria questionar. Querido, o inquérito 4781 foi aberto de ofício, sem sorteio. Vocês destruíram o sistema acusatório, que é o Código Processual Penal, que é o que garante que as leis serão cumpridas de forma certa no país. Vocês destruíram naquele momento a segurança jurídica do país inteiro. E você estava lá e você ficou quieto, Lewandowski. Você é bom na hora de intimidar as pessoas, na hora de chegar pro rapaz no avião e falar, você quer ser preso? E mandar chamar a Polícia Federal e inventar que o cara queria explodir o avião. Que foi o que chegou no meu ouvido aqui. Tá? Chegar ali, que o cara queria derrubar o avião, coisa do tipo. Estava sendo filmado. Entre tantas outras coisas. O que é isso? Eu estou puxando as coisas de memória, tá? Se eu tiver algum engano aqui, vocês me perdoem. O sujeito chega ali e faz isso. Olha, o Supremo Tribunal Federal mandou tirar do ar, mandou censurar o pessoal do Antagonista, lá a revista Cruzoé, a matéria Amigo do Meu Pai. Mandou perseguir uma centena de jornalistas aí porque não eram de esquerda. O pessoal que não faz parte da patota de esquerda. Olha o que estão fazendo agora com hoje a AGU está acionando o Alexandre Garcia na justiça. Não, tá lá, vamos acionar o Alexandre Garcia aqui, desinformação. O jornalista fala alguma coisa, vem um checadorzinho de esquerda, né, que nem essa turma toda aí, chega lá, não, tá aqui, né, bota um crime no cara. Pronto, acabou, cara. E o traficante, não, manda soltar, sobretudo, um abraço aí pro André do Rap, hein. Que isso, cara? Você tá maluco? Onde você tá com a cabeça? O lugar dessa turma toda é na cadeia. É na cadeia, não tem mais. Isso é muita disfarçatez, não dá mais pra brincar com essa gente. Que isso? Os caras, lê lá a portaria do Gabinete Presidencial do Supremo Tribunal Federal, portaria GP69, tá na internet. O Toffoli colocou de ofício o Alexandre de Moraes lá, tá registrado, ele acabou com o sistema acusatório no país. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá agindo dentro das competências. Que competência? Foi atrás. O Moraes esses dias aí mandou prender uma jornalista. Por crimes contra a honra. Crime contra a honra não dá cadeia. É crime de menor potencial ofensivo. Artigo 139, 40, 141 do Código Penal. Não dá cadeia. Chama-se crime de menor potencial ofensivo. Perdão, desculpa, que eu às vezes me empolgo. Crime de menor potencial ofensivo. O cara, no final das contas, tem que pagar alguma coisa lá, uma cesta básica para alguém, tem que fazer limpar uma escadaria de algum lugar, sei lá. Ele tem que prestar algum serviço para algum lugar. Crime de menor potencial ofensivo não dá cadeia. Chutaram a porta do coitado do advogado, o primeiro investigado do inquérito das fake news, que não tinha nada a ver com a história. O cara era petista, o cara estava a favor do Supremo. Foi lá na rádio questionar, falou, o Moraes tinha toda a Polícia Federal a serviço dele. E chutaram a minha porta aqui como se eu estivesse ameaçando alguém.
Porque tinha que achar, o Toffoli falou lá, né, que não, as famílias, os ministros estão sendo aqui, estão sendo ameaçadas. O pessoal falou, então tem que achar agora a ameaça para poder justificar o inquérito. Era atribuição do Supremo quando o Toffoli pegou os dados do COAF? 600 mil nomes foram parar na mão dele. Era atribuição do Supremo? O que você acha de ter tanto ex-advogado, militante e etc., cabo eleitoral do PT aí dentro? Que isso, pessoal, tem uma hora que a gente cansa de ver essas coisas, sabe, dá um rebuliço no fígado da gente. Pelo amor de Jesus Cristo, é muita disfarçatez, é muita, sabe, você olhando para as coisas, elas viram porrada no fígado do cidadão o tempo todo. Mas é isso aí, pessoal. Agora, tem uma coisa muito interessante, a gente vai comentar isso daqui amanhã, eu vou trazer o vídeo completo, que foi o fiasco do Lula no G20, foi engraçadíssimo. Ele botou a culpa do não sei o que lá olha, eu vou trazer amanhã, mas ele falando de é culpa do clima, não sei o que nós estamos fazendo com o planeta. Aguenta aí, a gente vai trazer, teve uma série de publicações, virou piada no antigo Twitter, né, no X lá, a gente vai... Olha, a gente tem que comentar isso daqui amanhã porque é engraçado, tá? A gente solicitou aqui para alguns deputados informações sobre essa frente parlamentar aí, em defesa do Congresso e contra a legislação, contra o Supremo legislando, né? Eu estou tentando descobrir algumas coisas aqui, a gente entrou em contato com os assessores, estamos esperando o envio de algumas informações e a gente provavelmente vai ter notícia lá no site sobre esse assunto, tá? Vamos aguardar aqui o que está acontecendo e vamos torcer, né? Daqui a pouco a PF chuta a minha porta também. Afinal de contas, eu estou comunicando as pessoas, eu estou aqui fazendo o trabalho de jornalismo, né? De repente, eu estou pensando até em devolver meu MTB e falar, não, só se for de esquerda para ser jornalista, não serve. Pessoal, é o seguinte, a gente vai ficando por aqui, um beijo no seu coração, uma excelente segunda-feira, né, de notícias variadas aqui pra gente, do mais engraçado ao mais dramático, do mais tenso ao mais risonho, e a gente vai seguindo aqui então, tá? Um beijo no seu coração. Quer ajudar a gente aqui, ó, o Pix, 11 9928 5469, dá um help pra gente, a gente precisa, a gente tá quebrado aqui até se recuperar, né? Estamos contando com vocês. Ó, entra lá no Telegram, @JornalBunker, você fica sabendo as notícias, né? Quando a publicação vai pro site, ela já vai na hora pro grupo, pro canal do Telegram e para as outras redes sociais, mas o Telegram vai primeiro, tá? E quando a gente faz os nossos avisos, lá o Telegram também você fica sabendo primeiro, tá bom? Vem junto com a gente para você não perder absolutamente nada, tá certo? Um beijo no seu coração, a gente vai ficando por aqui e nós voltamos, né, amanhã aqui com mais uma edição da tarde, né? Pessoal, vem vindo novos conteúdos aí, atenção no site que tá bombando lá, tá certo? Um beijão no coração, fomos!